Oi, oi, eu sou a Isa aqui do Aterrorizando e hoje a gente vai falar sobre Resident Evil 3, o jogo mais desesperador da trilogia clássica. Mas antes da história começar, eu quero saber de você. O Nemesis é mais assustador que o Mr. X? Comenta aí embaixo. A história se passa em Raccoon City, pouco antes e depois dos eventos de Resident Evil 2. O surto do T-Vírus se espalha rapidamente, a cidade entra em colapso e a Umbrella tenta apagar qualquer rastro do que aconteceu. Jill Valentine é uma das poucas sobreviventes, mas diferente dos outros, ela não é só mais uma tentando escapar. Jill permanece na cidade com o objetivo de investigar e também desmascarar a Umbrella. Só que ela é forçada a enfrentar a cidade infestada de zumbis. Então, seu foco muda. Agora, ela vai precisar encontrar uma maneira de sair viva dali. Com esse pensamento em mente, ela vai até a delegacia de polícia, a famosa RPD. Lá, Jill encontra seu colega Brad Vickers, que é brutalmente assassinado por uma bioarma, criada apenas para caçar membros dos Stars, o Nemesis. Uma criatura inteligente, capaz de tomar decisões próprias e usar armas complexas. É nesse momento que Jill percebe que se tornou um alvo marcado, uma presa que será perseguida a qualquer custo. Enquanto a cidade desmorona, Jill precisa sobreviver ao caos, enfrentar o Nemesis e escapar antes que Raccoon City seja apagada do mapa. Resident Evil 3 não começou como um jogo principal. A ideia inicial da Capcom era lançar um spin-off durante a transição entre o PlayStation 1 e o PlayStation 2. A proposta era mostrar eventos paralelos em Raccoon City, que aconteciam antes e durante Resident Evil 2. O projeto então recebeu o nome de Resident Evil 1.9. Com um orçamento mais limitado, a equipe decidiu reaproveitar a engine gráfica de Resident Evil 2, apostando em um foco maior na ação e na presença constante de um inimigo perseguidor, o Nemesis, que até então seria uma coisa totalmente diferente, mas eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente explicando. Após acompanhar de perto o desenvolvimento, Yoshiki Okamoto, então gerente geral da Capcom, decidiu que o projeto tinha peso suficiente para se tornar um título numerado. Assim, o jogo foi oficialmente lançado como Resident Evil 3. Já o verdadeiro Resident Evil 3 planejado acabou se transformando em Resident Evil Code Veronica. Resident Evil 3 foi lançado originalmente para PlayStation em 22 de setembro de 1999, no Japão, com o título Biohazard 3: Last Escape. Já na América do Norte chegou em 10 de novembro de 1999, conhecido como Resident Evil 3 Nemesis. Essa versão contava com apenas duas dificuldades: Light Mode, na versão japonesa, o que seria o modo Easy ou Fácil, e Heavy Mode, que seria o modo Hard ou Difícil. Inclusive, aqui vai uma curiosidade bem legal. Quando o primeiro jogo da franquia foi lançado, o nome Biohazard já tinha direitos autorais no ocidente, que pertencia a uma banda com esse nome. Por isso, a Capcom realizou um concurso interno para encontrar um novo título. A equipe de marketing acabou escolhendo Resident Evil, um trocadilho com o fato de o jogo se passar em uma mansão, seria algo como o mal que reside ali. Em novembro de 2000, o jogo ganhou versões para Dreamcast e PC. Essas edições apresentam modelos de personagens mais limpos em comparação com o original. A versão de console é um port da edição de PC e já traz o modo Mercenários desbloqueado desde o início. Ambas as versões contam com duas roupas extras, sendo uma exclusiva do PC e a outra do Dreamcast. Já a versão de GameCube, lançada em janeiro de 2003, é baseada no jogo original, traz algumas melhorias gráficas e é a única versão oficial a rodar a 60 quadros por segundo. Atualmente, o jogo clássico está disponível na PSN para PlayStation 4 e PlayStation 5 e também para PC através do site da Good Old Games, a GOG. Inclusive, foi a versão que eu joguei. A versão de PC é compatível com Windows 10 e 11, conta com suporte a controles modernos, inclui o modo Mercenários e oferece opções de renderização aprimoradas. Por fim, em 3 de abril de 2020, Resident Evil 3 recebeu o seu remake, utilizando a Re-Engine, que é a mesma do remake de Resident Evil 2. Com jogabilidade em terceira pessoa e foco maior na ação, o jogo foi lançado inicialmente para PlayStation 4, Xbox One e PC. Esse é um dos jogos mais polêmicos da franquia, mas vamos falar dele em outro vídeo. Sim, teremos o Nemesis cachorrão por aqui.
Resident Evil 3 é um misto muito bem dosado entre ação e terror. Além de complementar a história dos outros 2 jogos, ele aprofunda o desgaste emocional de quem tenta sobreviver em Raccoon City. A gente acompanha a Jill depois de tudo que ela já passou. E o mais interessante é ver que, mesmo depois de passar por tantos momentos ruins, ela continua lutando. Não por heroísmo, mas sim por justiça. A Jill não tá ali só pra impressionar a gente. Ela é alguém que já foi vítima, entende o tamanho do problema e decide encarar isso de frente. Porque no fundo, ela sabe que se não for ela, ninguém vai. Enquanto alguns jogos apostam em protagonistas que já entram em cena como lendas, a Jill se constrói aos pouquinhos. É no medo, na perseguição e no confronto que ela se torna quem precisa ser. Ela não começa como uma lenda, ela se torna uma. E talvez seja exatamente por isso que Resident Evil 3 marque tanto. Porque ele não te coloca como um herói invencível. Ele te joga no meio do caos e te obriga a seguir em frente. Te obriga a fazer as escolhas nos momentos mais tensos e lidar com as consequências delas. E foi nesse clima que eu tive meu primeiro contato com o jogo. Com só 2 dificuldades, eu escolhi o difícil por receio do fácil ser, bom, muito fácil. Eu li os manuais como se eu fosse lembrar de algo depois e comecei o jogo pra valer. A exploração aqui é bem gostosa, o mapa aberto no início é grande e eu adorei o som dos tiros. Dá pra ouvir o cartucho da bala caindo no chão quando você usa a pistola, que é um detalhe muito legal. Chegando na RPD, eu fiz a primeira escolha do jogo: lutar com Nemesis ou fugir. Eu fugi como uma boa medrosa que eu sou. E em determinado momento, ele entrou por uma janela me dando um puta susto. Stars. Ai, socorro! O querido me perseguiu pela delegacia, literalmente abrindo as portas e correndo pra cima de mim. Eu não sabia que ele fazia isso. Depois de abrir algumas portas pelo mapa, eu cheguei no restaurante. Ali eu conheci o Carlos e tive a minha segunda escolha: correr pro porão ou me esconder na cozinha. Eu escolhi correr e essa foi a pior escolha possível, porque eu fiquei sem saída e eu tive que voltar. O Nemesis estava me esperando e eu tive que enfrentar ele. E ele é muito rápido. Eu derrotei ele e peguei algumas peças de arma. Depois de acessar a usina elétrica e resolver esse puzzle que eu não entendi o que eu tava fazendo, eu segui pro posto de gasolina, onde teve mais um puzzle que eu também não entendi. Eu só saí apertando os botõezinhos e deu tudo certo. Tudo explodiu e eu fui explorar a cidade toda em busca de Ink Ribbon, porque eu tava sem nesse ponto do jogo. Sem sucesso, eu fui em frente. O chão cedeu e eu dei de cara com uma minhoca gigante. Dei um jeito de sair e segui até o bonde, onde teve mais um encontro com Nemesis, mais explosão e mais uma escolha: pular pela janela ou usar o freio de emergência. Eu pulei sem nem pensar no Carlos. Eu achei que ele ia pular comigo, pra ser sincera, mas não, ele ficou. E eu pensei: hip Carlos, acabou? A torre do relógio é uma das partes mais lindas desse jogo. Explorar essa área me passou uma sensação muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. O som do vento na parte de fora dá uma sensação de vazio e de liberdade. A música na parte de dentro é sufocante. Os puzzles ali são muito bons, principalmente o da caixa de música. Depois de resolver tudo, ele aparece de novo. Outra escolha: usar a luz ou a corda. Eu escolhi a luz e gostei do resultado. Apareceu uma cutscene e me deu uma fagulha de esperança até que... explosão. De novo. Aqui eu tomei muita bazucada na cara até aprender que balas de gelo funcionam muito bem contra o Nemesis. Do nada, o jogo corta pro Carlos resgatando a Jill e eu fiquei um pouquinho perdida, porque aparentemente existe uma cutscene antes disso, porém a versão que eu peguei não tem essa cutscene. Eu tive que olhar no YouTube depois, mas tudo bem. Passei pelo hospital relativamente rápido. E logo voltei a jogar com a Jill. Na área seguinte, mais uma escolha: empurrar o Nemesis ou pular da ponte. Adivinha o que eu escolhi? Sim, pular, obviamente. Fugir quase sempre funciona. Só não nesse jogo aqui. Aprendi da pior forma. Eu tava zerada de vida e tive que me virar, mas deu tudo certo no final. Minha gatinha ainda apareceu pra me desejar boa sorte e eu realmente ia precisar, eu só não sabia ainda. Essa é a Mimizinha.
Ao acessar a área externa, eu dei de cara com a penúltima mutação do Nemesis e consegui desviar de quase tudo. Na parte final, o nervosismo bate forte. Além da bomba prestes a explodir a cidade, ainda precisamos enfrentar a mutação final do nosso parceiro. De primeira! De primeira, tá? Última escolha do jogo: exterminar o monstro ou ignorar e evacuar. Eu corri e perdi uma das cenas mais incríveis dessa saga. You want stars? I'll give you stars. Mas vamos fingir que eu fiz a escolha certa de atirar no Nemesis e fiz o final canônico. Eu zerei o jogo em 8 horas e 23 minutos. Achei mais curto do que os outros, mas eu acredito que isso se deva ao fato de ser minha primeira vez jogando e eu ter explorado bastante. Ainda assim, acho totalmente possível zerar ele em umas 5 horas mais ou menos. No geral, foi uma experiência tensa do início ao fim. O medo constante do Nemesis aparecer a qualquer momento nunca vai embora. Você vira uma esquina e espera que ele esteja lá. A ambientação é excelente e passa a sensação de que Raccoon City está dando seus últimos suspiros, quase como um adeus. A ação aparece nos momentos certos, e esse é um jogo que sabe muito bem quando fazer barulho e sabe quando o silêncio é muito mais assustador. Quando tudo termina, fica claro que Raccoon City foi apenas um capítulo. A Umbrella segue ativa, operando nas sombras. Enquanto Jill sobrevive à explosão, a história da franquia avança, trazendo novos personagens e revelando segredos que estavam escondidos. E é nesse ponto que começa a nossa próxima aventura, Resident Evil Code Verônica. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau!